E aí, meninos, é sexto ano, então vamos lá fazer uma correção agora do vozes ativas, certo? Que eu passei então uma atividade para vocês e aí nós vamos corrigir. O vozes ativas começa falando sobre a riqueza do pré-sal, né? Mostrando aí na imagem a profundidade, né, da escavação para a extração do petróleo, chegando aí a 7.000 metros de profundidade, e também falando, né, das riquezas, da importância do petróleo, do Brasil aí representante, né, na comunidade aí do petróleo, né, da quantidade de barris que são extraídos, onde são extraídos, e também falando um pouco sobre a questão ambiental da atualidade, as disputas pelo petróleo ao longo do mundo, né? E também uma disputa aqui no Brasil a respeito dos royalties, né? Que são então compensações pagas à União, estados e municípios pela exploração do petróleo. E aí muitos estados brasileiros discutiam a respeito disso. O petróleo que é extraído no Rio de Janeiro, os royalties, tem que ir para Minas Gerais, tem que ir para outros estados, ou tem que ir para o Espírito Santo, por exemplo. É certo dividir esses royalties durante em todos os estados, ou tem que ficar só com aquele local, né, da onde foi aí então extraído o petróleo devido às questões ambientais, o impacto que sofreu o estado pela sua extração. Então, né, tem grandes polêmicas a respeito disso, né, de toda essa indústria que envolve o petróleo. E aí ele traz para a gente três perguntas. A primeira fala o seguinte, lá da página 70. Tendo em vista as informações sobre o pré-sal e o uso do petróleo na atualidade, avalie as implicações sociais, ambientais e econômicas caso a extração dele seja viabilizada. Então, quando se extrai o petróleo, eu tenho aí implicações sociais na sociedade, um impacto que isso causa muito grande, impactos também ambientais muito grandes, vazamentos de petróleo, por exemplo, em grandes aí petrolíferas, a gente tem aí afetando muito a economia do local, esses royalties, a questão de empregos que gera, né? Muitas pessoas vivem, quando a gente pega, por exemplo, aqui a nossa região, nós temos aí a Petrobras empregando, né, um grande número aí de funcionários. E a extração dele, será que é uma extração? Como que ocorre essa extração? Né? Ela tem impactos positivos ou negativos em relação ao meio ambiente. Então, né, fica aí a respeito, né, a questão, cada um de vocês vão então fazer uma pesquisa e descrever melhor aí a respeito dessas implicações na sociedade, na economia, né, a questão de empregos que geram, a questão de social, quanto que desses investimentos não são aí colocados para a sociedade. O dinheiro, por exemplo, desses royalties pode ser aí investido em hospitais, em escolas, em reflorestamentos, né, na questão econômica aí do estado e até mesmo da própria população. E aí a número 2 já me diz o seguinte: atualmente existem países em conflitos pela disputa do petróleo. A gente vê muito, né, em jornais aí a respeito disso, falando da Arábia Saudita, do Kuwait, do Iraque e até mesmo, né, países como Estados Unidos, que sempre estão muito de olho em cima desse petróleo. Algumas vezes esses países não que estão batendo aí de frente com guerras, por exemplo, né, dando uma intervenções militares, mas também, né, com questões de impostos, com questões de importação, exportação, podem afetar diretamente aí, né, esses países que têm uma grande concentração de petróleo. E quais seriam as vantagens de se usarem fontes alternativas de energia, como no caso a energia solar e a energia eólica? Eu tenho que lembrar que o petróleo, ele é aí uma substância extraída da natureza, né, que causa então agora uma grande poluição devido à sua queima, que eles são combustíveis fósseis. Então a própria queima do petróleo
ela faz com que eu tenha grande poluição, a liberação aí mesmo de gás carbônico que ocorre na atmosfera, provocada então pela queima desse petróleo. E quais seriam as vantagens de uma energia solar e uma energia eólica? São energias limpas, né? Energia solar é uma energia que pode chegar em várias localidades, só precisa de ter iluminação. E a energia eólica só precisa então aí da força dos ventos. Então são energias que poderiam ser aí substituídas porque elas são menos poluentes, energias limpas, né? E energias também mais baratas, certo? E depois nós vamos lá para a próxima atividade, certo? Que está aí na página 73. E aí essa atividade da página 73, o ação, começa então aí falando o seguinte: no Himalaia, muitos metros acima do solo, foram descobertos fósseis de animais marinhos. Como se explica esse fato? Eu tenho que lembrar que o Himalaia, ele veio aí, essa cadeia de montanhas, veio através da junção de placas tectônicas, do choque dessas placas tectônicas. Quando então essas placas tectônicas se chocaram, elas fizeram com que subisse uma cadeia de montanhas, né? E isso fez então com que uma área que antes era encoberta pelo oceano, agora tivesse vários metros, né, de altitude. Então, durante esse período em que as cadeias de montanha ainda não tinham se chocado, o Himalaia era fundo de oceano. Ao se chocar, o fundo do assoalho oceânico foi empurrado então para cima, e aí eu tive esses fósseis, esses restos de animais sendo levados aí para cadeias de montanhas altíssimas, né, no topo de dessas cadeias aí de montanhas. Então a resposta aí, né, antes do choque entre as placas tectônicas que levantou a cadeia de montanhas do Himalaia, a região havia sido encoberta pelo oceano. Durante esse período, ela abrigou organismos marinhos que, ao morrerem, foram recobertos por sedimentos. Olha aí, falando da rocha sedimentar e das condições, e assim foram então fossilizados. A número 2 já fala o seguinte: se o petróleo desaparecesse do planeta nesse instante, apenas o abastecimento dos veículos seria prejudicado? Não, porque eu utilizo o petróleo aí na produção de plásticos, tecidos, medicamentos, tintas, cola, por exemplo, então em muitos processos industriais. Então não, pois o petróleo ele é matéria-prima para muitos outros produtos. Então a economia, né, sentiria muito. Não é só o carro que não teria com que andar agora, mas eu também não teria vários outros produtos ao qual o petróleo é utilizado então como base. E a questão 3 fala o seguinte: durante anos, o carvão foi vital para a China, é a principal fonte de energia do país, tanto que responde por cerca de metade do consumo mundial. Junto com o aço, emprega cerca de 12 milhões de pessoas. Mas também está na raiz de muitos dos problemas. É causa de 70% da poluição mais perigosa, a de partículas inferiores a 2,5 microns de diâmetro, e de 80% de suas emissões de dióxido de carbono. De acordo com o texto, letra A, quais as vantagens do uso do carvão pela China? A vantagem é que ele é uma fonte de energia, né? E ele emprega grande número de pessoas, ele emprega aí 12 milhões de pessoas, então ele alimenta aí, né, muitas famílias. E a letra B, quais são os principais problemas ecológicos e para a saúde humana relacionados à exploração e ao uso dos recursos como o petróleo e o carvão mineral, né? Então eles são importantes fontes de energia, isso não dá para tirar o mérito deles, né? Só que a exploração deles causa poluição ambiental, certo? Como a contaminação do solo, a contaminação da água, além de que a queima deles
libera muitos gases, como o gás CO2 aí, responsável pelo aquecimento global, e outros gases também que podem afetar a via respiratória das pessoas, provocando danos à saúde. Então nós temos aí, né, que a queima desses combustíveis produzem gases responsáveis pela poluição do ar e causa problemas respiratórios nas pessoas. Certinho, meninos? Então, nós terminamos por aqui a correção dessas duas atividades. Beijão e fiquem bem. Tchau!